Olá, amigos. 14 de maio de 2015, cidadão de olho na segurança pública. A revista Consultor Jurídico publicou uma matéria a respeito de um processo em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Nesse processo, alguém tenta provocar o Supremo para que se paguem indenizações às pessoas presas, às pessoas que cumprem pena por crimes no país, em razão das condições carcerárias. Sempre existe aí, nas hostes dos direitos humanos, muita preocupação com os direitos humanos daqueles que agridem a sociedade, daqueles que matam, que roubam, que violentam. São especialistas nisso. Não se preocupam em absoluto com os direitos das vítimas. Aí não. As vítimas são meros números, né? Ontem, por exemplo, estivemos em um debate na Câmara dos Deputados a respeito do projeto de lei 3.722 de 2012, que pretende reformular completamente o Estatuto do Desarmamento, e um dos que lá se manifestou, um dos desarmamentistas, supostos pesquisadores que lá se manifestou, do Instituto Sou da Paz, disse que as pessoas não deveriam ter direito à legítima defesa porque a verdade é que os casos de latrocínio são poucos. Então vale a pena não resistir, porque o número de pessoas mortas será pequeno. Sabe quantas vítimas ele mencionou na estatística apressada dele relacionada com um determinado período de tempo? 300 vítimas. 300 brasileiros e brasileiras assassinados por bandidos que para ele não significam absolutamente nada nesse quadro grotesco de contaminação ideológica de que padecem, melhor dizendo, essas pessoas. E então a preocupação dessas pessoas é com isso. E vem lá o ilustre ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Roberto Barroso, um dos agentes da Revolução Cultural colocado pelo atual poder lá na Suprema Corte, a dar uma sentença em que ele propõe, como relator da matéria, que essa indenização não se faça pecuniariamente. A indenização ao preso, que é mantido em uma cadeia fora das condições estabelecidas em lei. E elas existem no Brasil, sim. E não são poucas, vamos reconhecer. Que não se faça pecuniariamente, mas se faça com redução da pena, na base de um dia a cada 3 dias de pena cumprida. Ou seja, colocar mais rapidamente os fascínoras, os bandidos, os agressores, os violentadores na rua para voltar a agredir a sociedade. Ele não se preocupa com a sociedade. Ele se preocupa em dizer que há direitos humanos desses pobres criminosos, dessas pobres vítimas da sociedade, violados, e eles têm que ser indenizados e devem ser indenizados com a redução da pena. Agora, o mais interessante é um trecho da sentença, um trecho do voto, melhor dizendo, do relator Barroso, a esse respeito. Eu vou lê-lo. A transcrição literal consta no site Consultor Jurídico aqui. A abreviação do prazo para a extinção da pena possui um efeito ressocializador importante, diminuindo o estigma que pende sobre o indivíduo que cumpre pena, tornando-o menos vulnerável a abordagens policiais. Senhoras e senhores, olha aqui a preocupação do ministro Barroso. Ele quer que a redução da pena signifique um modo de tornar o infrator da lei menos vulnerável a abordagens policiais. Como se a abordagem policial fosse um mal. Senhor ministro, o senhor lá na sua cúpula de cristal, o senhor que é um semideus, não sabe da realidade das ruas e não sabe do cotidiano das pessoas. Quando a força policial, em qualquer parte do país, realiza uma intervenção em via pública em relação a indivíduos encontrados em atitude suspeita, ela o faz exatamente para defender a sociedade. Ela o faz para prevenir a eclosão de crimes. Ela o faz para impedir que criminosos em preparação de atos criminosos, e frequentemente armados até os dentes, consigam atingir o seu desígnio. Ela o faz em
defesa da preservação, em atividade de preservação da ordem pública. É um dever da força policial. E às vezes, até pessoas comuns, até pessoas sem antecedentes criminais, se veem submetidas a essas intervenções de via pública que evidentemente não são agradáveis para ninguém. Mas, quando tem uma visão social adequada, reconhece que aquele pequeno incômodo, afinal de contas, tem um valor social e compreendem e apoiam a força policial nessa atividade. Na sua cabeça, o policial parece ser um agressor. Na sua cabeça, o Estado brasileiro deve se preocupar com o infrator. E repetimos, não defendemos e não aceitamos que no sistema prisional no Brasil continue a haver masmorras. No entanto, a forma de resolver esse problema é responsabilizar os governantes e não passar a mão na cabeça do agressor, como parece querer o ilustre ministro semideus do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.